Sejam muito bem-vindos. Evangelho do Amor. Qual é o propósito primário do jejum? É buscar Deus. Daniel capítulo 9, verso 3, ele diz: voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar, com oração, com súplicas, com jejum. Joel capítulo 2, verso 12, voltem-se a mim de todo o coração, diz o Senhor, e isso com jejuns. Por que eu estou dizendo isso? Porque durante anos, honestamente, até dezembro de 2021, quando as pessoas me diziam: pastor, qual é o propósito do jejum? Eu dizia: não tem um, tem vários. Porque eu estudei a Bíblia algumas vezes, de Gênesis a Apocalipse, pegando todas as vezes que o jejum aparece e para que ele foi usado. E tinha um monte de propósitos. Então tem hora que o jejum é praticado em momentos de aflição, para buscar o socorro de Deus, né? Como o de Josafá, em 2 Crônicos 20. Em Esdras, capítulo 8, 21 a 23, ele fala de jejuar por proteção. No Salmo 35, 5, Davi fala de jejuar por gente que está enferma. A gente vê Daniel jejuando enquanto ora e intercede pelo seu povo. E a lista vai longe. Então o dia do perdão, que também era um dia de arrependimento, o povo era chamado a jejuar. O jejum para arrependimento de pecados aparece várias vezes na Bíblia, mas tem hora que o jejum está sendo praticado num contexto de consagração, e o que está se consagrando, diferente do que está jejuando por arrependimento, o que está jejuando por arrependimento quer vencer o pecado, o que está jejuando por consagração também, mas o primeiro quer vencer o pecado que o derrubou. O outro não quer fazer o jejum do primeiro, ele não quer nem cair, ele quer vencer para não cair. Então os dois podem estar lutando contra o pecado, mas são diferentes. Então eu tinha uma lista. Em janeiro de 22, Deus falou comigo: você precisa entender o propósito do jejum. Eu falei: não, são vários. Ele diz: não, há um propósito primário e vários secundários. Até hoje só chegou os secundários. Todos os secundários vão convergir num só, o primário. Qual é o primário? Buscar a Deus. O que está jejuando para arrependimento está buscando a Deus com um propósito, mas está buscando a Deus. O que está jejuando para consagração está buscando a Deus com um propósito secundário diferente, mas está buscando a Deus. Ou seja, não tem jeito de não convergir no primeiro. A pergunta a ser feita é: a gente precisa de um secundário para buscar Deus? Ou a gente poderia mirar direto no primário? E talvez essa foi a descoberta da minha vida sobre jejum. Eu falei: eu não preciso de uma crise, eu não preciso de um problema sério e estar desesperado por uma intervenção de Deus, porque durante muito tempo eu só dizia: situações extremas requerem medidas extremas. O problema está grande, bora jejuar. Ok, e se eu não tiver problema? Mas eu apenas estou decidido a desligar de prazeres inferiores, porque eu quero os prazeres superiores. Por que é que eu preciso de um propósito secundário? Eles são aceitáveis, eles são parte do jogo, me entenda, eu não estou falando contra eles. A pergunta é: eu não preciso passar por eles, eu posso ir direto. E aí eu comecei a enxergar gente no Novo Testamento que mirou direto no primeiro. Ana, Lucas capítulo 2, verso 37, diz que ela adorava noite e dia, com jejuns e oração. Jejum é parte da vida de adoração e de oração. A Bíblia não menciona problema, não menciona necessidade de milagre. Aí você chega em Atos 13, os líderes da igreja de Antioquia, enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando. A igreja não está mais em perseguição, o lugar onde eles estão em Antioquia, lá na Síria, não está passando por problema, não existe nenhum indício de nenhum propósito secundário, mas eles apenas querem estar com o Senhor. O que esses dois textos têm em comum? Além de ambos terem sido escritos por Lucas, estarem no Novo Testamento e mencionarem o propósito primário. Aí você começa a perceber as consequências do desdobramento. Quem é Ana? Uma mulher de percepção para o profético. Profetiza. O que acontece em Atos 13? Disse o Espírito Santo. E o Senhor começou a dizer: se você quer se familiarizar mais profundo com a minha voz, o jejum vai te ajudar a desintoxicar das outras coisas e entrar no lugar de percepção. E as direções de Deus, a compreensão da palavra. Eu tenho vivido uma revolução do entendimento bíblico. Cada vez que eu volto um jejum, eu estava agora em Israel, eu escrevi um livro em 9 dias, gente. Quase 300 páginas, em 9 dias. A clareza de entendimento daquilo de Gênesis, Apocalipse, eu dizia: como é que eu não vi isso tão claro antes, né? A soma, Deus acrescentando o entendimento que vem sendo construído ao longo do tempo. E você fica: uau. Há 1 ano e meio atrás, eu conversei com aquele pastor, a história do limão. Nós falamos muito sobre jejum. Quando eu saí, fui para a academia, para aquela coisa de manter energia, estou lá no elíptico, louvor e adoração. Eu falei: Jesus, a única coisa que eu não conversei com o fulano é essa percepção que eu tenho de que o jejum aumenta a capacidade de revelação da tua voz, da tua palavra. Eu falei: mas eu não tenho uma base bíblica para provar isso, então achei melhor não tocar no assunto com ele. Eu falei: mas eu queria entender isso melhor. Qual o mistério? Eu não fiz uma pergunta esperando uma resposta não imediata. Tem coisa que eu pergunto para Deus, às vezes vem depois de 20 anos, tem coisa que ele nunca respondeu, mas eu sempre gosto de perguntar.
A hora que eu perguntei qual o mistério, um flash na minha frente. Não tinha nada natural para dar aquele brilho. Agora tenta imaginar que um brilho, um flash de luz são fração de segundos. Agora tenta imaginar que alguém filmou esse flash naquela câmera super lenta. E agora vai passar depois. Aquela luz assim, abrindo lentamente. E vamos imaginar que o tempo todo desse brilho coube o que eu vou contar agora. Então a mente fica bugada, porque não cabe numa fração de segundos tanta coisa. Naquele brilho, eu ouvi tudo que eu vou contar agora. 2 pessoas estão conversando atrás de mim. Eu não vi nada, mas eu ouvi as 2 pessoas. Um do meu lado esquerdo e do meu direito. Um pergunta para o outro: quando foi que Moisés, o primeiro legislador, recebeu a revelação da lei? Outro diz: ao longo dos 40 dias de jejum no monte. Mas o tom de conversa deles não parece informal do dia a dia. Parecia ser uma coisa teatral, ensaiada. Eu não consigo te explicar como eu percebia o tom de voz, mas é como se aqueles 2 estivessem falando assim: vamos fazer um joguinho para ele entender, só para ele explicar, para compreender a explicação. Aí o primeiro pergunta de novo para o segundo: e quando Cristo, o novo legislador, recebe a nova lei que seria comunicada na nova aliança? O outro olha e diz: a partir dos 40 dias de jejum no deserto. E tudo isso dentro do flash. Quando o flash acabou, minha mente começa a conectar o resto. Daniel com as revelações do tempo do fim no final do jejum e todo o processo. Mas ainda assim, essas coisas só fizeram sentido quando eu comecei: peraí, ele os humilhou, os deixou ter fome, para que compreendesse que não é só de pão, é o que procede da boca de Deus. O maná é uma figura da palavra. Deus está dizendo: vocês jamais vão se deleitar do meu alimento sem passar por esse processo. E sabe, a percepção para o profético, ela começou a mudar. Foi num desses jejuns que eu compartilhei a história. Deus falou comigo a respeito do Caleb, meu genro. Antes da minha filha conhecê-lo, disse: esse é o seu genro, é ele que vai casar com a sua esposa, com a sua filha. Deixa eu corrigir isso. Para o bem meu, dele, da minha esposa e de todo mundo, da minha filha. Ele que vai casar com a sua filha, ela vai ser a esposa dele. E eu lembro que depois daquilo, enquanto esperava o dia do casamento, as coisas desdobrar, gente, toda manhã, quando eu acordava, eu abria meu olho, a primeira coisa que eu pensava: Deus falou comigo. E contou algo que não contou para ninguém. Depois descobri que tinha mais alguém que tinha ouvido a mesma coisa. Mas não mudou a minha alegria de saber os detalhes do processo de uma forma, aquele senso de intimidade, de conexão com Ele. Não dá para explicar o prazer e a realização por trás disso. Então assim, eu não quero insinuar que você tem que fazer o que eu estou fazendo depois de uma vida inteira praticando o jejum. E eu acredito que porque Deus me confiou a mensagem do corpo de Cristo, eu tenho que ser o primeiro a vivê-la da forma mais intensa. Eu disse para Deus: o Senhor não precisa me pedir mais. Se o Senhor não me parar, eu falei: o Senhor, minha mulher, meu médico são os únicos que podem me parar. Se o Senhor não me parar, vai ser um por semestre. E até agora Ele está me dando corda, porque em junho do ano passado eu fui para Israel para gravar. Eu lembro que eu estava num momento de oração, numa casa de oração em Berseba. O Espírito Santo falou comigo: não no jejum de julho, mas no de janeiro de 24, você vai vir fazer aqui, interceder por Israel. Eu entendi que Ele tinha autenticado pelo menos os próximos 2 que eu tinha escolhido fazer. Mas tem sido algo importante. E o que eu sinto de Deus, eu estou empolgado, gente. Eu tenho visto gente jejuar nessa casa como eu não vejo em quase lugar nenhum. Mas é só o começo de uma grande revolução que dá por vir. E sabe, não importa se você vai fazer um dia por semana, se você, né, como vai ser a sua dinâmica. Talvez tenha gente no nosso meio que nunca vai fazer mais do que um jejum parcial, que não vai fazer um jejum tão prolongado na água. Mas o jejum tem que ser parte do nosso estilo de vida, porque essas pausas nos deleites inferiores, principalmente quando elas vão se tornando frequentes, recorrentes, elas vão produzindo em nós uma percepção de deleites maiores. E sabe, você pegar a palavra de Deus, acordar no meio da madrugada, dizendo: eu não vou fazer isso porque é obrigado, eu vou fazer isso porque eu não aguento esperar amanhã cedo. É outra conversa, é outra dinâmica. Não só do como foi gostoso aquele tempo ali, mas o que isso passa a produzir na sua vida. Eu preciso terminar. Eu quero citar uma frase que me fez pensar muito nos últimos anos. Ela é atribuída a um camarada chamado Edward Farrell. E diz: quase em todos os lugares e em todos os tempos, o jejum sempre ocupou um lugar de grande importância, visto que ele se encontra estreitamente relacionado com um profundo senso religioso. Talvez isso explique a negligência do jejum no nosso tempo. Quando o significado de Deus diminui, o jejum desaparece. Mas eu ouso afirmar o inverso: quando o significado de Deus aumenta, o jejum reaparece. Ou eu ainda diria o inverso: quando o jejum reaparece,
o significado de Deus na nossa vida, ele também começa a aumentar, porque é uma relação de causa e efeito que ela parece mútua, vai e vem, né? E essas coisas estão relacionadas. Então, eu quero provocar você. O jejum é uma escolha, menos que Deus te peça algo, você escolhe quando faz, quanto tempo faz, qual a periodicidade, qual o tipo do jejum, qual a duração. Não há regras. Há momentos que nós podemos ter uma convocação profética, uma grande mobilização, e aí, quando vamos fazer a coisa de forma coletiva, talvez haja um pouco mais de organização. Mas pense em algo que pode ser flexível. O importante é que você possamos fazer cada vez mais. Eu estou realmente orando muito. O pastor Marcelo Neves me pediu, falou, cara, mesmo que não seja o começo do ano, que é uma dinâmica diferente, mas quem sabe, ele falou isso ano passado, por de julho do ano que vem, a gente não faz uma preparação e uma mobilização da igreja como nós nunca fizemos antes. A gente não faz uma campanha, né, de jejuns maiores. Então nós estamos buscando de Deus o que é que nós podemos fazer em conjunto de forma a auxiliar o corpo. Mas eu não quero que você sinta pressionado. Às vezes uma época boa para mim não é época boa para você. Há N fatores. Eu sei que cada vez que vai chegando o próximo vai me dando uma agonia, uma ansiedade, um desespero de entrar. Eu falei para minha esposa, eu não vou aguentar esperar janeiro, vou começar em dezembro. Ela falou, seu aniversário, Natal, nem pensar. Eu faço aniversário 20 de dezembro. Né? Ela falou, a gente tem que comemorar isso em família. Eu falei, eu não ligo para o aniversário. Ela falou, nós ligamos para o seu aniversário. Eu falei, tá bom, eu espero. Né? Ela diz, vamos ter o tempo de família. Né? E aí eu lembro que eu falei, pessoal, depois da ceia do dia 24, não conte comigo comer no dia 25. Nós tivemos uma situação que surgiu e meu pastor falou, eu quero você comer no dia 25 e 26. 27 você começa. E eu naquela agonia, porque assim, deixou de ser um incômodo. E o que eu começo a descobrir, que está me aguardando lá, vai ficando tão atraente, vai dando um desespero. Eu passo a maior parte do ano, né, em jejum. Acho que não dá para dizer que não tenha dia de jejum, pelo menos um intermitente vai rolar. Mas assim, quanto mais frequente, quanto mais recorrente, né, maior tem sido o impacto. E depois de estar servindo a Deus, né, há muito tempo. Eu estou buscando a Deus de forma intensa, pelo menos desde os meus 15 anos. Estou com 51. 30 anos só de ministério pastoral, 33 anos pregando. Eu vou te dizer o seguinte, o que eu tenho vivido de janeiro de 2022 para frente, para mim assim parece que esses últimos anos, a soma desses poucos últimos anos, ela é melhor do que todo o resto. E seria muito egoísta da minha parte guardar isso só para mim e não dizer que você pode viver algo melhor do que você tem. Então, hashtag fica a dica, sem peso, nem pressão, nem obrigação. Bora jejuar mais? Você aceita o desafio? Se inscreva para receber mensagens da Palavra de Deus para seu coração. Compartilhe essa mensagem para mais vidas serem alcançadas. Que você tenha um dia repleto de paz e de bênçãos vindas da parte de Deus.